forma devagar, sentindo o gosto daquilo que estamos lendo, porque são palavras de vida eterna, são palavras de conforto para as nossas almas. E nós devemos ler a Bíblia de forma honesta, de fato dar crédito ao que as Sagradas Escrituras nos dizem e colocar em prática, não só ler, mas colocar em prática aquilo que estamos lendo, que estamos aprendendo, que estamos estudando. Não é coisa de menor importância, queridos, a maneira como estivermos usando esse livro, porque a morte e a vida dependem justamente da atitude com que nós utilizamos este livro. Alguém já disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? Dela, de um texto, você faz doutrinas mentirosas, se você de fato não for honesto com as Sagradas Escrituras, não for realista, não for de fato vigilante. Então, meus irmãos, acima de tudo, nós devemos orar, nós devemos ter humildade, nós devemos rogar a Deus pela iluminação que nos é dada pelo Espírito Santo. Roguemos a Deus. Por isso, toda vez que eu prego, antes de pregar, eu peço a Deus, não só por mim, mas por todos que estão ouvindo essa palavra, que sejam iluminados pelo Espírito Santo, porque o meu papel não é aqui convencer ninguém. Este papel é o papel do Espírito Santo de convencer e converter. O meu papel é pregar tão somente a palavra de Deus de forma clara, objetiva, profunda e fiel, de acordo com o que ela nos ensina. E o Espírito Santo é quem vai fazer a obra. Então é um grande engano aos pregadores acharem que eles podem, de fato, pela retórica ou pela oratória, convencer as pessoas, porque quem irá convencer e converter o homem do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo de Deus. Por isso nós devemos ter esse espírito de humildade, de vigilância, de atenção ao ler as Sagradas Escrituras, porque somente o Espírito Santo de Deus é capaz de aplicar a verdade em nossos corações e permitir em nós que tiremos proveito do que tivermos lido. Portanto, o Novo Testamento, ele começa justamente narrando a vida, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nenhuma outra porção da Bíblia, meu irmão e minha irmã, é tão importante quanto essa. E nenhuma outra parte dela é tão plena e completa. Nós temos 4 evangelhos distintos que contam a história dos feitos de Jesus Cristo, e da sua morte, da sua ressurreição. E por 4 vezes em seguida, nós lemos as preciosas narrativas de suas realizações e de suas palavras. Irmãos, quão agradecido nos deveríamos mostrar por causa disso, porque Deus mesmo quem se manifestou a nós, Deus mesmo fez conhecido para nós, e conhecer a Cristo é ter a vida eterna. Confiar em Cristo é desfrutar da paz com Deus. Seguir os passos de Jesus Cristo é ser um crente verdadeiro. Estar com Cristo, meus irmãos, será o próprio céu. Ninguém pode ouvir falar demais sobre Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus principia aqui esta longa lista de nomes que nós acabamos de ler. São 16 versículos, queridos, que
ocupam-se com a genealogia desde Abraão até Davi, e desde Davi até a família na qual nasceu o Senhor Jesus Cristo. 16 da genealogia, ele tem 17, mas são 16 que fala da genealogia de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E ninguém imagine que estes versículos são inúteis. Ninguém. É importante saber de onde viemos. É importante saber a nossa história. Em toda a criação de Deus, coisa alguma é inútil. Preste bem atenção nisto. Você pode não dar valor àquele musgo das plantas, aquele parasita que fica na planta, mas até ele tem algum valor. Nada no mundo, nada criado por Deus tem inutilidade. A mais pequenininha formiguinha, tudo é útil, tudo tem importância naquilo que o nosso Deus criou. Até os mais insignificantes insetos têm alguma finalidade. Meus irmãos, por igual modo, coisa alguma é inútil na Bíblia. Nada aqui que está escrito na Bíblia Sagrada nós devemos considerar inútil. Cada palavra aqui que foi dada por inspiração divina. É isso que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para a correção, ela é útil para a disciplina, ela é útil para a justiça. Portanto, meu irmão e minha irmã, estes capítulos e versículos que nós temos aqui na Bíblia, e principalmente este que à primeira vista parecem até destituídos de algum proveito, foram todos dados por algum bom propósito. E nós vamos examinar de forma objetiva aqui estes 16 versículos e encontrar neles muitas lições úteis e instrutivas, porém, eu vou destacar apenas 3. Você, depois lendo em casa, você pode até achar muitas lições, nas quais eu relatei aqui, você pode achar outras, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Portanto, vamos à primeira lição. A primeira lição que nós extraímos aqui de famílias debaixo da graça, acerca dessa genealogia de Jesus Cristo, é que Deus sempre cumpre a sua palavra. Veja você que Deus havia prometido que na descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus havia prometido levantar um Salvador dentre os descendentes de Davi. E você pode observar isso em Gênesis, no capítulo 12, verso 3. Isaías, no capítulo 11, verso 1. Deixa eu ler aqui, Gênesis, capítulo 12, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É quando Deus chama Abraão e faz aqui promessas. Então, meus queridos, esta é a primeira lição. Deus sempre cumpre a sua palavra. E esses 16 versículos, por conseguinte aqui, provam que Jesus era o filho de Davi, o filho de Abraão, e que aquela promessa de Deus teve o seu devido cumprimento. Pessoas ímpias, pessoas incrédulas, que não meditam nestas coisas, que não meditam na palavra de Deus, devem de fato lembrar
essa lição e temer. Porque as pessoas ímpias e incrédulas, elas já ouviram esta palavra, elas estão ouvindo agora esta palavra, e devem temer, e sem importar, queridos, com o que estas pessoas pensem, Deus haverá de cumprir a sua palavra. Se essas pessoas não se arrependerem, elas perecerão. As pessoas, vocês que estão me ouvindo aí em casa, você que ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa se arrepender dos seus pecados, senão você vai perecer. E a hora é hoje, porque Deus cumpre a sua palavra. Essa genealogia de Cristo mostra quantas famílias estão debaixo, estão sob a graça dele. E ele está chamando, e ele chama através do seu Espírito Santo, e usando o pregador, por mais miserável que seja, expondo as suas sagradas escrituras, e o Espírito Santo é que vai abrir a mente deste pecador, fazendo com que ele se arrependa, senão ele vai perecer. E ele asseverou que salvará a todos, mas a todos que confiarem nele, a todos que confiarem em Cristo, porque a salvação ela não é universal, a salvação é para todo aquele que crê, e que crê em Cristo Jesus, não é para aquele que crê em outros deuses, é só em Cristo Jesus, não é para aquele que crê em Buda, que crê em Maomé, que crê em Confúcio, que crê em Wellington, não, é todo aquele que crê em Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. É para todos aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Ora, meu irmão e minha irmã, se ele afirmou isso, então certamente ele cumprirá a sua palavra, porque lá em Números capítulo 23, versículo 19, nos diz que Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta. O que ele falou, o que ele prometeu, ele vai cumprir. 2 Timóteo, Paulo escrevendo a sua segunda carta no capítulo 2, versículo 13, Paulo nos diz o seguinte, que ele, Deus, permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Mesmo, queridos irmãos e irmãs, que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Portanto, a genealogia de Jesus Cristo mostra-nos, em primeiro lugar, que Deus sempre cumpre a sua palavra. E você que ainda não o reconhece como seu Senhor e Salvador, faça isso hoje mesmo. Se arrependa dos seus maus caminhos, se arrependa dos seus pecados, porque você já nasce pecador. Enquanto é tempo, enquanto é hora, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Mas uma segunda lição que esta genealogia de Jesus Cristo nos ensina é justamente sobre a pecaminosidade e a corrupção do homem, a corrupção da natureza do homem, a natureza da natureza humana. Como nós somos pecadores miseráveis. Observemos, queridos, quantos pais piedosos temos aqui nesta lista de nomes que tiveram filhos ímpios, que tiveram filhos iníquos. Temos aqui os nomes de Roboão e Jorão, temos aqui Amon e Jeconias, que deveriam nos ensinar lições humilhantes. Esses 4 tiveram pais piedosos, no entanto, eles mesmos foram homens malignos. Queridos irmãos, a lição destes homens não está aqui em vão, essa genealogia de homens, genealogia de Cristo, que mostra homens iníquos, homens ímpios, para justamente mostrar para nós
de filhos iníquos e de pais piedosos, para justamente mostrar, como eu sempre venho dizendo, vocês sabem disso, que filho de crente não é crentinho, precisa se converter, precisa entregar-se para Jesus, movido pela ação do Espírito Santo. Eu não estou aqui falando de religião, eu estou falando aqui de Jesus Cristo, aquele que pode te dar a vida eterna. E que se você morrer sem Ele, você está fadado ao inferno. E que você precisa de fato reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador. Se arrependa enquanto é tempo. Não brinque de crente. Tem muita gente, irmãos, vivendo uma religiosidade. E precisa se arrepender. E nós temos aqui, mostrando nessa genealogia de Jesus Cristo, que a graça de Deus, ela não é hereditária. Tem muita gente brincando com a graça de Deus. É como o pastor alemão Dietrich Bonhoeffer, ele tem um livro sobre discipulado, e ele mostra ali a chamada graça barata, que a graça barata é aquela que justifica o pecado, mas não o pecador. Essa é a graça barata. Mas a graça de Jesus Cristo, a graça verdadeira, a graça genuína, é aquela que justifica o pecador e não o pecado. É aquela que de fato ela atinge o homem, tirando-o da lama e dando vida nova para ele, tirando das trevas e colocando-o na maravilhosa luz dele. E não uma graça barata que muitos acham melhor dizer graça libertina. E não a graça barata, mas uma graça libertina. Uma graça que as pessoas acham que podem pecar e pecar e pecar e pecar, porque estamos no tempo da graça e não da lei, e por isso aí interpreta aquele versículo errado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus, irmão e irmã, não nos dá o direito de viver na prática do pecado, mas sim viver em santidade, em novidade de vida. A graça de Deus não é hereditária. Filho de crente não é crentinho. Temos também o perigo do inverso. Tem pai que é crente, diz que é crente, mas não é. E o filho é e o pai não é. Também tem o inverso. Tem esse perigo. Tem esse perigo. O pai ensina tudo direitinho ao filho, mas não faz. Na prática é diferente. E usa aquele ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Por isso, nós temos aqui, nessa genealogia de Cristo, mostrando homens que pecaram, e pecaram feio. Filhos que não seguiram a doutrina que seu pai ensinou. Porque a graça de Deus não é hereditária. É preciso algo mais do que apenas bons exemplos. É preciso algo mais do que bons conselhos para que alguém se torne filho de Deus. Aqueles que nascem do alto não nascem nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. É isso que o apóstolo João diz no capítulo 1, versículo 13. Os pais dedicados à oração deveriam orar dia e noite para que os seus filhos nasçam do Espírito. Rogue pai, rogue mãe por seus filhos. Clame de joelho, porque de joelho, quando a gente anda de joelho, a gente não tropeça. Andar de joelho significa andar em oração.
Clame pelos seus filhos, para que eles sejam do Senhor. Esta é a segunda lição que extraímos deste texto. A pecaminosidade da corrupção e a corrupção da natureza humana. Mas uma terceira e última lição, meus irmãos, minhas irmãs. Temos aqui, Deus cumpre sempre a sua palavra, a pecaminosidade e a corrupção da natureza humana. Mas em terceiro lugar, temos aqui, meus queridos, para nosso conforto, a grandeza da misericórdia e da compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é misericordioso, Ele tem compaixão por nós. Medite sobre quão contaminada e impura, conforme falei, é a nossa natureza. Você já pensou quão podre nós somos? Quão miseráveis nós somos? E aí, depois que você pensar sobre a sua natureza pecaminosa, aí isso vai levar você a pensar na compaixão desse Deus misericordioso. Quando você de fato se acha, quando de fato você entende que é pecador, que é miserável, isso remete a um Deus misericordioso, a um Deus compassivo, a um Senhor Jesus Cristo que morreu por mim quando eu ainda era desta forma, miserável pecador, porque não tinha sentido ele morrer por quem é santo, até porque não tem uma pessoa boa que seja, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, e precisam da gloriosa presença de Deus. Todos, é isto que Paulo fala aos Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram, todos. Portanto, nós devemos pensar mais sobre a nossa natureza pecaminosa, porque isso vai nos remeter à condescendência de Cristo, por haver nascido de mulher e ter feito em semelhança aos homens, conforme Paulo escreve aos Filipenses capítulo 2, versículo 7. E aqui, meus irmãos, alguns dos nomes sobre os quais nós lemos nesta lista, fazem-nos lembrar histórias tristes e vergonhosas. Depois você em casa, leia com atenção esses versículos de novo, e você vai ver cada personagem, e você vai observar que aqui tem histórias tristes e vergonhosas. Alguns são de pessoas nunca mencionadas em qualquer outra porção das Escrituras, porém, queridos, no fim da lista, toda figura o nome do Senhor Jesus Cristo. Embora Ele seja o Deus eterno, Ele humilhou-se ao se tornar um ser humano, com a finalidade de prover a salvação para nós miseráveis pecadores. Veja você quão importante é essa genealogia de Jesus Cristo para famílias que estão debaixo da graça. Veja que Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de vós. É isso que Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 9. Então, nós deveríamos ler esta passagem com muita atenção. Nós deveríamos ler esta relação de nomes com um sentimento de gratidão, porque quando eu leio esta passagem, quando eu leio esta relação de nomes, esta genealogia, eu entendo que não existe nenhuma família perfeita e que todas as famílias estão sob a graça de Deus. Irmãos, vemos aqui que nenhum daqueles que compartilham da natureza humana pode estar fora do alcance da simpatia e da compaixão de Cristo. Tem jeito para você
Tem jeito para você que não professa essa fé que nós professamos. E a esperança, a solução é Jesus Cristo. Que você entenda que só Ele pode te dar a vida eterna. Que você entenda que Ele é a vida eterna, que Ele é a salvação, e que salvação é como, fazendo uma analogia bem simples, bem simplória, é intransferível e é pessoal, como aquele cartão que você tem de crédito, que é intransferível e pessoal. É isso, a salvação ela é importante e Jesus Cristo é quem nos dá esta salvação, quem nos dá a vida eterna. E nós entendamos isto, que se você é um ser humano, você não está distante da compaixão de Jesus Cristo. Os nossos pecados talvez tenham sido tão negros, tão graves, como os pecados de algumas pessoas mencionadas aqui nesta lista pelo apóstolo Mateus. Entretanto, tais pecados, queridos, é bom que você preste atenção nisto, não podem fechar os céus para nós. Se você aí que está em casa me ouvindo, e você está dizendo para você mesmo, eu não mereço salvação, eu não mereço vida eterna, eu não mereço esse Jesus porque eu sou o pior dos pecadores. Você sabe quem disse que era o pior dos pecadores? O próprio apóstolo Paulo, que matava os cristãos, que perseguia os cristãos. E certo dia, na estrada indo para Damasco, este homem teve um encontro com Jesus Cristo. Jesus Cristo marcou naquele dia o encontro com Paulo e disse: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, aquele que persegue a igreja do Senhor está perseguindo o próprio Senhor. Portanto, pare de perseguir, pare de lutar contra Jesus. Você não é uma vantagem astronômica, é uma desvantagem astronômica que você tem. Ninguém pode lutar contra Deus, ninguém pode lutar contra o Filho de Deus. Portanto, o que é mais viável fazer é se render aos pés de Jesus, é se ajoelhar aos pés da cruz e clamar por misericórdia e reconhecer que é miserável pecador, assim como fez aquele ladrão na cruz, reconhecendo o seu pecado e reconhecendo que Jesus nada fez para estar ali, que Ele estava ali para nos salvar. Miseráveis pecadores que somos. Portanto, estes pecadores, os pecados deles, os seus pecados, os meus pecados, não fecharão o céu para nós, se de fato nós nos arrependermos e confiarmos nesta palavra, e confiarmos nas boas novas, e confiarmos neste evangelho que pode dar salvação. Porque se Jesus não se envergonhou por nascer de uma mulher cuja árvore genealógica tinha nomes como de alguns daqueles sobre quem podemos ler hoje, então, queridos, certamente nós não devemos pensar que Ele haveria de envergonhar-se por chamar-nos irmãos e conferir-nos a vida eterna. Veja que na árvore genealógica de Jesus tem uma prostituta, Raabe, né? Veja que tem uma adúltera, que não chama o nome, mas diz a mãe de Salomão, que todos nós sabemos. Então, meus irmãos, eu quero concluir dizendo para todos nós que nós devemos aprender que nossas famílias não são melhores do que estas famílias aqui. Que nossas famílias estão debaixo da graça de Deus, que não existe nenhuma família perfeita e que todos pecaram, ou seja, todos nós fracassamos,
Todos nós estávamos afastados da gloriosa presença de Deus. No entanto, o que foi que Deus fez? Ele nos declara agora justificados das ofensas que nós lhe fizemos. E isto tudo pela sua graça. Ele tirou os nossos pecados, pela sua graça, porque deste modo foi ele justo, mesmo não tendo, irmãos, castigado aqueles que pecaram em tempos passados, porque aguardava estes a chegada deste dia, quando Cristo viria e apagaria os pecados anteriormente cometidos. Agora, no tempo presente, ele demonstrou a sua justiça. Ele pode agora receber nós, pecadores, do mesmo modo, porque Jesus tirou os nossos pecados. Ele é justo e é justificador daqueles que têm fé nele. Você tem fé nele? Então ele é o justo e o justificador nosso. E eu encerro, queridos, perguntando, diante disso, que ele é o nosso justo e justificador, tirou os nossos pecados, nós devemos nos orgulhar disso, como Paulo. É isso que a nossa salvação está baseada, na fé em Cristo Jesus. Não devemos nos orgulhar de sermos salvos, não devemos nos vangloriar disso, porque não é obra nossa, não é obra nossa, não é mérito nosso, é mérito de Cristo Jesus, o meu, o seu, o nosso melhor amigo. Que Deus nos abençoe e que nós possamos colocar em prática esta palavra, meditando nela dia e noite, e reconhecendo de fato que somos miseráveis pecadores, mas que Jesus Cristo morreu por nós, e por isso podemos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos cantar, o nosso irmão Eduardo, vamos cantar este último cântico, Amigo de Deus. E eu convido você a ficar em pé, e logo em seguida, após o cântico, a nossa irmã Valquíria irá orar, encerrando assim o nosso culto nesta noite. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão,
Jesus, meu bom pastor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por cada um que esteve aqui, que esteve em sua casa também, Senhor, acompanhando a sua palavra. Obrigado, Senhor, pela palavra aqui dita, Senhor Deus, nesta noite. Que ela possa, Senhor, entrar em nossas vidas e que possamos, Senhor Deus, agir de modo diferente, Senhor Deus. Agir conforme a tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo nosso país, ó Pai. Cuida, ó Pai, dessa pandemia, Senhor Deus, que anda circulando pelo mundo inteiro. Cuida, Senhor Deus, de cada família, daqueles que não podem comparecer aqui à sua casa. Cuida de cada um, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Perdoa-nos, ó Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, porque somos pequenos, Senhor Deus, somos falhos, ó Pai, diante deste mundo. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus, o nosso eterno e misericordioso Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja conosco hoje e sempre. Amém. Queridos, eu peço que a irmã Dani dê uma filmada nos irmãos, né, para que o pessoal de casa mate um pouco da saudade, né? Já encerramos, eu gostaria de dar alguns avisos, mas a Dani, por favor, mostra os irmãos aí, né? Temos aí o irmão Eduardo, o Antônio, a Caterine, o Andreus, a Elda, o Márcio, a Lidiane, a Ana, a Valquíria, a Julian, Lorenzo, Leia, a Márcia, o Diácono Marcos, o Levi, a Natália, o Gustavo e a Dani. Né? Então a Dani mostra aí os irmãos, enquanto já mostrou? Muito bem. Os irmãos podem se assentar. Eu só gostaria de avisar, terça-feira, tá bom? Às 19 horas, a transmissão online, onde estamos tratando o tema sobre Jesus Cristo, né? A Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, especialmente para o pessoal de Nova Trento, mas abrangendo aí todos aqueles que queiram assistir. E nas quintas-feiras, iniciamos assim como este mês de maio, o mês da família, estamos tratando o tema sobre família, né? E estamos vendo a vida conjugal baseado no texto de 1 Coríntios capítulo 7. Começamos então na quinta passada e iremos dar continuidade nesta quinta. Hoje também, pela manhã, falamos um pouco também sobre família, sobre a questão da família, de nós, de fato, entendermos como agir, né, em família, em meio à crise, e cumprindo o nosso papel, né? O marido, papel de marido, a mulher, papel de mulher, e baseado na santa palavra, né? Instruído pela palavra, mostrando o papel de cada um em meio à crise, baseado ali no texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículos do 1 ao 28, na história de Ana e Elcana. Então, e agora à noite vimos a genealogia de Cristo, Mateus 1, do 1 ao 28, onde entendemos que as famílias estão debaixo da graça de Deus. Que nós possamos de fato entender isso e sermos gratos a Deus, porque aqui encontramos resposta para os nossos problemas e a solução é Jesus Cristo e devemos buscá-lo em primeiro lugar. E as outras coisas Ele irá acrescentar, sem dúvida alguma. Então, quinta-feira, e às 19 horas, doutrina
Domingo pela manhã não será mais às 9 as transmissões, mas será às 10. Hoje tivemos um problema, né, muito congestionado, então colocamos às 10 horas. E à noite, 18 horas, né, hoje começamos 18h07, por ali mais ou menos, e que Deus continue abençoando sua vida, lembrando dos aniversariantes da semana. Dia 12, o nosso irmão Maurílio, com a sua mãe, a dona Idalina. Dia 13, nossa irmã Tânia. Dia 16, ontem, a nossa irmã Lidiane, que está aqui conosco. Hoje, os Teos, né? O Teodoro, o neto da irmã Célia, e o Theo, o filho da Ionara e do Wellington, né? Que Deus abençoe grandemente a vida destes irmãos e oremos uns pelos outros. Dia 21 teremos o aniversário da irmã Juscelia, 24 da nossa irmã Raquel e 28 do nosso irmão Kleber Paiva, lá de Nova Trento. Irmãos, a gente fica por aqui. Que Deus abençoe você em casa, você que participou dessa transmissão em casa. Deus abençoe sua vida e que você tenha, assim como todos que estão aqui também, uma abençoada semana em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.